Olá! Essa história aconteceu em minha família e, através do canal Noites de Mistérios, eu irei contá-la a vocês. Era mês de junho de 1988. Eu passava as minhas férias na fazenda que meus avós trabalhavam como caseiros em Porto Ferreira, São Paulo. Eu e minhas primas assistíamos o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Era o nosso programa favorito quando éramos crianças. E recentemente tínhamos assistido o episódio intitulado O Saci. Foi incrível a história que se passava em um sítio. Muitas coisas aconteciam por lá. E nós inventamos de brincar de caçar o Saci. E toda vez que elas iam para o sítio, a nossa brincadeira era sempre a mesma: caçar o tal Saci. Eram as minhas primas Natália, Ana Carolina, Elisângela, Vanessa e eu. Essa era a nossa brincadeira favorita. Toda vez passávamos horas e horas contornando a casa e as granjas atrás do Saci, e nunca víamos nada. Em uma dessas brincadeiras ficamos cansados e estávamos ao ponto de desistir quando a minha prima Ana Carolina começou a desafiar e xingar que esse Saci era um filho de não sei o que esse Saci não é homem para aparecer, que esse Saci deve estar com fogo no... enfim, e por aí vai. Justamente nesse dia mais cedo, eu lembro que o leite da minha avó tinha azedado no fogão. Ele foi recém-tirado da vaca. Os rabos dos cavalos amanheceram trançados, e vários redemoinhos de vento a minha avó disse ter visto. E nisso, logo após os xingamentos de minha prima, ouvimos um assovio muito, mas muito forte. Todos nós chegamos a nos agachar de tão forte que foi. Durou apenas alguns segundos, mas pareceu que foi por horas. Todos nós ficamos meio atordoados, mas a minha prima Ana Carolina foi a única que teve sangue saindo de seus ouvidos. Isso assustou muito a gente, e a minha prima começou a chorar reclamando que não ouvia mais nada. Muito nervosa e chorando sem parar, nós decidimos parar com a brincadeira. Minha prima Carolina ficou quase uma semana sem ouvir. Com muita relutância, contamos para a minha avó o que tinha acontecido. A minha avó tremia e pediu para a gente nunca mais fazer esse tipo de brincadeira. Desde então, a minha prima Carolina passou a ter vários pesadelos com o Saci naquela semana. Em um desses pesadelos, ela pediu perdão por ter xingado e, segundo ela, no pesadelo, ele pediu para ela um pacote de tabaco e um cachimbo novo para cessar os pesadelos. E ele pediu também para minha prima deixar próximo ao bambuzal, que tinha ali no sítio, e falou para ela nunca mais ofender ele ou nenhuma outra entidade. No outro dia, a gente levou os objetos próximo ao bambuzal e deixamos lá. Por curiosidade, após 2 horas fomos até lá para ver se ainda estavam lá, e misteriosamente não tinha mais nada. Olhamos para todos os lados e não vimos nada. Tudo tinha simplesmente desaparecido. Até hoje, a minha prima jura que viu o Saci, e de longe ele agradeceu e foi embora sumindo no bambuzal. Essa foi a história de minha família e de minha prima Ana Carolina, que ficou frente a frente com o Saci. Muito obrigada por contá-la e uma boa noite. Olá, meu nome é Mariana, tenho 38 anos e moro em Santa Catarina. Resolvi mandar o meu relato pois gosto muito do trabalho do canal e sei da seriedade de vocês. Bom, então vamos lá. O lugar onde moro, o qual não irei revelar por motivos pessoais, sou muito conhecida e moro ali há muitos anos. É um local bem tranquilo. Após as 9 da noite, a rua fica deserta, não se ouve nada, é um silêncio só. Certa noite eu precisei sair para ir a uma festinha de aniversário da minha afilhada.
E na volta, por volta das 11 da noite, meu carro fez o favor de quebrar. Eu estava sozinha e não tinha nenhuma noção de mecânica. Então resolvi ligar para o meu amigo Maurício, que prontamente resolveu ir me ajudar. Porém, ele morava a uns 20 minutos ou mais. Mesmo de carro demoraria um pouquinho. Aí vocês vão falar: nossa, mas só 20 minutos e está reclamando? É que vocês não fazem ideia de onde o carro quebrou. Foi bem em frente ao portão do cemitério da cidade. Eu, que sempre acreditei no sobrenatural, comecei a sentir incomodada com aquela situação e com muito medo também. Então, tranquei o carro e fiquei quietinha, só aguardando a chegada de Maurício. Mas nunca em minha vida eu pensei que passaria pelo que passei aquela noite. Por volta das 11h30, eu já estava cansada de esperar por Maurício, que nunca chegava. Então peguei o celular e resolvi ligar para ele novamente, mas ele não me atendeu. Então pensei: ele deve estar a caminho. Encostei a cabeça no volante e fiquei ali morrendo de medo. Mas mal sabia que o pior ainda estava por vir. Comecei a ouvir barulhos estranhos vindo lá de fora e então comecei a olhar ao redor. E foi aí que vi um cão negro todo desengonçado com olhos amarelados que brilhavam feito olho de gato. Aquela criatura tinha dentes enormes, amarelados e uma cara monstruosa. Fiquei ali, imóvel, quietinha, sem saber o que fazer, sem respirar e na esperança de que Maurício chegasse logo e espantasse aquele ser. Aquele animal andava meio corcunda, parecia procurar alguma coisa. Veio se aproximando do carro e eu fiz a besteira de acender os faróis, fazendo a criatura parar bem de frente, e então pude ver com clareza que aquilo não era desse mundo, pois era demoníaco. Quando a criatura percebeu a minha presença, veio para cima do carro, subiu no capô, desceu e começou a rodear o carro. Ficou cara a cara comigo e ficamos separados apenas pelo vidro da porta. Meu Deus, eu pensei que fosse morrer. Comecei a chorar desesperada, mas a minha fé trouxe uma viatura para aquela rua e logo que aquele ser percebeu a aproximação dos policiais, ele subiu nas grades do portão do cemitério e quando foi pular para dentro, acabou se ferindo naquelas lanças que a grande maioria dos portões possuem. Pude ouvir o urro de dor daquela besta e foi assustador. Quando a viatura chegou bem perto, criei coragem e fui até o meio da rua pedindo ajuda. Os policiais chamaram um reboque para levar o meu carro até frente de casa e me levaram com eles na viatura. Já dentro de casa, em segurança, eu voltei a ligar para Maurício, mas sem sucesso. No dia seguinte, ele apareceu em casa, logo pela manhã cedinho. Me disse que havia sofrido um acidente, havia caído da escada de sua casa quando estava saindo para ir me buscar e acabou se ferindo na perna. Maurício e eu somos amigos de longa data, mas isso não me impediu de pensar que aquela criatura que descobri ser um lobisomem poderia ser o Maurício, pois aquela besta fera também havia se ferido na perna ao pular o portão do cemitério. Bom, coincidência ou não, resolvi evitar as visitas a Maurício, e logo depois comecei a namorar. Isso fez com que nos afastássemos de vez. Hoje eu não faço ideia de onde ele esteja, só espero que esteja bem e que não seja aquele ser grotesco que vi aquela noite. Obrigado por contarem o meu relato e uma boa noite.